O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde devem oferecer aos usuários apenas os procedimentos listados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aquilo que ficou amplamente conhecido agora como rol taxativo. Na prática, a maioria dos serviços continuarão sendo cobertos pelo convênio, contudo, há limitações de novidades, soluções inovadoras, enfim, o que poderá prejudicar alguns tratamentos, né? Nessa edição do Saúde na Roda, nós queremos explicar para você, internauta, qual é a diferença, né, entre o rol taxativo, o rol exemplificativo e como isso muda a sua vida, principalmente para o tratamento daquelas pessoas que precisam de tratamentos a longo prazo ou específicos também. É o que nós vamos falar agora aqui no Saúde na Roda. Sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em Direito da Saúde, Tiago Matos, o farmacêutico Rafael Fernando Boiati, diretor e cofundador da Casa Hunter, que atua com pessoas que têm doenças raras, e ele também é integrante efetivo da CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e o advogado especialista em Direito em Saúde, Paulo Benevento. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou direto a ponto aqui com o Paulo Benevento, a gente tem tempo curto para falar de um assunto muito denso. Vou pedir para o Benevento explicar aqui para o nosso internauta, que é esse tal do rol taxativo que eu dei um exemplo aí no comecinho, né? E como ele pode atrapalhar a vida das pessoas que dependem de tratamentos específicos. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila, pelo convite. Bom, a gente procurando ser bem didático, né, pessoal? Há um esforço, assim, para que a gente possa listar de uma forma válida, né, os tratamentos que são oferecidos na saúde suplementar. Então, assim, é como se fosse uma lista mesmo. E assim, aquilo que está na lista, há uma dúvida a respeito disso. É só aquilo que tem que ser coberto pelas operadoras do plano de saúde, ou outros tratamentos também podem ser cobertos, né? Então, quando a gente fala taxatividade, é uma ideia de que só aquilo que está na lista, tá? Porque entende-se que aquilo que está na lista permite que as operadoras elas formem um preço do plano de saúde que estão vendendo, já sabendo que vai ser coberto, né? De modo que outras coisas que não estejam na lista não são cobertas. Mas havia, e o STJ tinha essa opinião, né, tinha essa posição, e a maioria dos juízes também, de que essa lista ela não esgotava todos os tratamentos possíveis. E que as operadoras estavam, portanto, também obrigadas a cobrir outros tratamentos fora dessa lista. Isso era muito questionado, ainda é muito questionado. Essa decisão do STJ é uma decisão bastante polêmica. Importante dizer, ela não é uma decisão vinculante. Então, assim, embora as pessoas estejam dizendo agora acabou o mundo, caiu, né? Ela não é uma decisão que vincula os juízes, né? Ela é uma decisão que, na verdade, unificou a jurisprudência dentro de uma seção do STJ, que julga plano de saúde ali. Então, assim, dentro dessa seção está unificada a jurisprudência. Isso não quer dizer que outros juízes devam observar necessariamente esse posicionamento do STJ, que decidiu que é taxativo. Tá? Então é basicamente isso. Existem outras coisas importantes, mas eu acho que respondeu a tua pergunta por enquanto. Sim, sim. E essa lista da ANS, ela é bastante ampla. Que tamanho tem essa lista aí? Vocês têm uma ideia do tamanho de quantos procedimentos ela contempla? Alguém tem essa resposta aí? Esse é o tipo eu não sei quantos procedimentos, exatamente. Mas, são muitos, né, gente? Desde, mas tem muitos. Obviamente tem muitos procedimentos. Todos os tipos de tratamento, mas tem, só para entender também uma outra situação, né? Quando eu falei que as inovações ficam um pouco de fora, acredito que essa lista não é atualizada o tempo inteiro, né, Tiago? Então, não dá para dizer que assim que chega um tratamento novo no Brasil, ele é incorporado nessa lista. Isso não acontece. Existe um tempo considerável até que ele seja incorporado nessa lista, não é? Sim, tem assim, esse rol da ANS é um rol amplo, tem uma série de procedimentos e eventos em saúde que os planos são obrigados a cobrir. Teoricamente é uma lista mínima, os planos até poderiam cobrir além daquilo, mas não poderiam cobrir menos do que aquilo, né? Aquilo ali é tipo, olha, isso aqui você não pode deixar de cobrir. Se algum paciente tiver essa prescrição, você tem que dar, você não pode não dar, senão você vai ser multado aqui pela agência. Basicamente é esse o parâmetro. E os principais, né, eles estão lá, mas você tem uma grande demora
na atualização dessa lista. E agora, além da demora, tudo bem que o prazo até foi recentemente, né, se você fosse pegar em 2021, o prazo podia demorar ali, fiz as contas, 1.336 dias, dependendo da data do registro da tecnologia na Anvisa. Houve uma mudança, né, muito intensa, aí, fruto de uma mobilização social, e reduziu isso para, no máximo, 180 dias, né, prorrogáveis por mais 90, mas, via de regra, 180 dias. Então, o prazo diminuiu. Só que, mesmo assim, pode ser que para algumas situações, 180 dias ainda seja muito tempo. Pega o caso da Covid. Quando veio a Covid, houve incorporações extraordinárias que em menos de 15 dias a ANS foi lá e incorporou. Acho que esse aprendizado pode servir para outras coisas. Pode ser que surjam tecnologias novas aí, que 180 dias vai ser muito tempo. Dependendo do benefício que essa tecnologia gerar, ela tem que ser analisada mais rápido. A ANS tem que ter essa inteligência, né, essa perspicácia de entender que algumas tecnologias são ser avaliadas de forma aí muito mais rápida. Eu, particularmente, Camila, eu acho que assim, a discussão do STJ, ela é uma discussão sobre a superficialidade do problema. Ela enfrenta o efeito do problema e não a causa do problema. O que faz as pessoas irem ao judiciário? É porque elas não estão tendo acesso a algo que lhe foi prescrito. Se ela tivesse acesso a algo que lhe foi prescrito, ela não teria que ir ao judiciário. Quem em sã consciência quer ficar indo no judiciário? Né? A pessoa quer vai lá na Receita e ter acesso. Uhum. É isso que a pessoa quer. Agora, por que essa Receita não está tendo lastro? Pode ser por alguns motivos. Pode ser que alguns médicos estejam exagerando. Pode ser que a ANS esteja demorando. Pode ser que todo esse fluxo aí para tomada de decisão não esteja levando alguns pontos críticos a sério. Então você pode ter decisões da ANS de não incorporação que são muito questionáveis, que a comunidade médica não aceita e continua prescrevendo, mesmo que a ANS diga que não é para colocar no rol. Então você tem um desalinhamento tremendo entre os órgãos de incorporação e a comunidade médica. E quem induz a demanda é a comunidade médica. Então, assim, tudo isso tem que ser alinhado. Eu não estou dizendo que um está 100% certo e o outro está 100% errado. Eu estou dizendo que os dois precisam se alinhar, porque enquanto os dois não se alinharem, a sociedade vai ficar num fogo cruzado. E aí vai ter que ir no judiciário. Então, acho que a gente tem que encarar que o judiciário ele não está resolvendo a causa, ele está resolvendo o efeito. Para a gente resolver a causa, impedir que as pessoas entrem no judiciário, não importa a questão da taxatividade ou exemplificatividade. Importa a gente ter decisões ali, tomadas de decisões rápidas e que a sociedade aceite como as melhores possíveis. Ponto final aqui, só para concluir, eu fico sempre pensando assim, a Anvisa, sociedade com a pandemia, acho que ela conheceu mais a Anvisa e ela aposta ali ela ganhou uma credibilidade da sociedade. Se uma vacina, acho que aconteceu com aquela vacina russa lá, ela não foi registrada no Brasil, a sociedade mete o pau na Anvisa ou a sociedade fala assim, Anvisa, obrigado, por me proteger? A sociedade fala, obrigado, Anvisa, por me proteger. Por que isso não acontece com a ANS? Por que isso não acontece com a Conitec? O mundo que eu gostaria de ver é aquele mundo em que a decisão da ANS ela tem tanto prestígio e tanta credibilidade, e a mesma coisa da Conitec, que quando eu chegar com uma receita e o plano me negar porque está fora do rol, eu queria falar assim, nossa, que bom que a ANS me protegeu. Mas eu não faço isso, porque eu não acredito no processo da ANS. Eu considero que o processo tem uma série de falhas, então eu vou ao judiciário porque eu quero criticar. Né? Eu sou contra essa posição da ANS de não incluir no rol. Então, acho que o mundo que a gente deveria buscar é o mundo do alinhamento. Né? É meio tópico, eu sei que é um pouco tópico, mas não é totalmente assim. Tanto que a gente tenha o exemplo da Anvisa para seguir. Para isso, a gente precisa ter critérios muito claros para a tomada de decisão, rapidez da agência regulatória e um grande alinhamento entre diversos atores. Nossa, perfeito. Eu quero voltar depois desse ponto aí que o Thiago levantou da credibilidade, né, tanto da ANS quanto dos planos de saúde, porque a população está bem revoltada com várias situações, cada um com a sua demanda, mas quero trazer o Rafael também para falar um pouquinho, né, sobre essa medida e o impacto para os pacientes que acabam fazendo tratamentos de doenças raras. A luta para vocês também já é bem difícil, de anos já, né, então queria agradecer também a sua presença e queria que você trouxesse aqui para o nosso internauta, né, como é que isso impactou a vida de vocês também. Beleza, Camila. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar com o Paulo, o Thiago e você aqui nesse nosso bate-papo. Eu corroboro aí com tudo que foi passado pelo Paulo, pelo Thiago, todas as informações, né, e aí faço aqui o complemento onde a Constituição brasileira diz no artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, vírgula,
mediante políticas públicas. A ausência de políticas públicas leva-se à judicialização, porque se você não tem a política pública para dar o acesso que a população necessita, as pessoas vão buscar, de alguma forma, este direito que a Constituição nos dá. E se você analisar o rol taxativo, que, como o Paulo disse aí, ele é taxativo, pois dentro de uma lista definida e revisada a cada um ano, vamos colocar, dentro desses prazos que o Tiago trouxe, nós temos muitos procedimentos que já estão no mercado brasileiro há muitas décadas, eles não estão ainda na lista da ANS, ou seja, os planos de saúde não cobrem os medicamentos que estão há 10 anos no mercado brasileiro já. Então, as pessoas elas acabam buscando a judicialização para ter este acesso. Essa lista, né, só para a gente exemplificar, você perguntou quantos procedimentos tem, são muitos procedimentos de diagnósticos, de procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais, de atendimento de especialistas, são muitos procedimentos, assim como nós temos muitos procedimentos na lista do SUS, que a gente chama de RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos. A lista dos planos de saúde, ela segue a mesma ideia de, dentro daquele parâmetro, eu ter medicamentos ali que eu consiga comprar, bancar aí para as vidas que existem nos planos de saúde. O Paulo também trouxe a questão, né, de que a gente precisa, os planos de saúde necessitam saber quais são os procedimentos para que eles cobrem um preço. E todo mundo aí que está assistindo, que tem plano de saúde, sabe que os preços já são exorbitantes, né? Já são preços altos. Estava participando de um evento com alguns CEOs de planos de saúde, e enquanto eu falava sobre os números de doenças raras, em torno de 13 milhões de brasileiros possuem uma doença rara, é um número muito grande, enquanto eu falava, ele pesquisava no sistema dele, em 30 mil vidas, quantas tinham diagnósticos de CID, do Código Internacional de Doença, de doença rara, específico, bem amplo. E ele fez uma busca e ele não tem ninguém no plano de saúde dele com doença rara. E aí eu me pergunto, isso é real? Isso é uma verdade mesmo? Ou será que estas pessoas que estão dentro destas vidas dos planos de saúde, eles estão ali tratando uma consequência de uma doença, e aí dentro delas de uma doença rara, e que você não está tratando a doença rara. Então, qual que é o custo real de uma nova terapia? Porque se eu trato uma doença rara com uma terapia que custa 20, 30 mil reais, o quanto que eu realmente economizei do plano de saúde, que aquilo não gerou custo? Quanto que o plano de saúde conseguiu economizar com isso? Então, fazer um rol taxativo da forma com que foi decidido recentemente pelo STJ, e acho que o Paulo vai falar aí que agora está, né, em uma negociação, em uma discussão no Supremo Tribunal Federal, no STF, o quanto que realmente os planos de saúde trabalham com as doenças raras, com as doenças crônicas, justamente para que eles tenham um tratamento real e tenham um custo real desses pacientes. Porque é muito fácil você falar sobre novas tecnologias, falar dos preços de novas tecnologias, que normalmente são preços altos, sem falar do alto preço, do alto custo, e não só financeiro, mas também de qualidade de vida, para os planos de saúde e para os pacientes, porque nem tudo deve se gerar através dos custos, mas entendemos que sim, o dinheiro ele é finito, né? O dinheiro ele tem um fim,
tanto para o sistema público quanto para o sistema privado, mas a característica com que estão querendo decidir é você que está assistindo a gente, tem um plano de saúde, porém, se você tiver uma doença específica, você não tem direito às tecnologias inovadoras que a gente tem no mercado atualmente. Então, ou você escolhe tratar com uma terapia mais antiga, que não vai ter os mesmos benefícios, ou você vai ter a consequência de não ter esta tecnologia, mesmo com o preço que você paga no seu plano de saúde. Essa é uma questão interessante aí de ser levantada, né? Porque eu falo, por exemplo, do autismo, né? Tem muitos pais agora de crianças que estão descobrindo agora, alguns não querem muito aceitar que o filho tem uma condição, uma questão, e essas crianças que não estão sendo atendidas ainda pelo plano de saúde, né? Também que o autismo tem uma luta um pouco diferente, eles lutam ainda pelo tratamento ABA, que é o específico, né? Para a terapia comportamental, mas mesmo assim faz sentido isso que você falou, Rafael, né? E o dinheiro que não está sendo gasto agora. Mas o Thiago tem uma questão que ele queria levantar aqui. Fala, Thiago. Não, aproveitando também esse gancho, o autismo, por exemplo, agora saiu recentemente uma resolução da ANS que garante no tratamento completo também para o autismo. E só que, de novo, assim, isso só aconteceu por causa de uma pressão e por causa dessa mobilização do STJ, porque há tanto tempo que a ANS podia já ter dado uma resposta para a sociedade, esperou. Eu sempre parto, o que eu estou vendo, analisando historicamente, a ANS sempre fica correndo atrás. Ela nunca dá a resposta no tempo certo para a sociedade, né? Ela sempre está tendo que dar uma resposta, ou porque o legislativo está prestes a aprovar uma lei, ou porque o judiciário está quase tomando uma decisão que vai contra os interesses da agência. Eu acho que a agência precisa reconhecer que está ficando para trás e ser mais perspicaz assim, nessa resposta regulatória que a sociedade tanto quer. Não é de hoje que vem essa discussão do autismo. Por que isso agora? Por que não tomou uma decisão 1 ano atrás, 2 anos atrás? Eu acho que não tem tantos elementos novos. Foi uma demora mesmo, foi uma demora que não se justifica, sinceramente. Eu acho que não se justifica. Agora, eu queria trazer a repercussão, queria até fazer uma pergunta para o Paulo, que é um advogado bem atuante, né? Sobre essa questão, por exemplo, do não ser uma decisão vinculante, né? Realmente ela não tem, juridicamente falando, uma repercussão vinculante. Agora, eu fiquei pensando, Paulo, queria ouvir um pouco você para ver se faz sentido. Apesar dela não ser uma decisão vinculante, e aí só um parênteses aqui, eu não sou contra ter um rol taxativo, mas desde que naquela premissa que eu falei antes, tem que ser um negócio muito redondinho, muito alinhado, né? Tem que ser um negócio que eu confie. Aí eu aceitaria, de forma muito tranquila. Agora, eu fico com muito receio, porque parte da decisão do STJ é no sentido de que se a ANS disse não, é não. E a minha maior crítica, sinceramente, é que muitas vezes a ANS fala um não errado, totalmente desalinhado com a comunidade médica. Se eu não puder questionar isso, eu acho que esse é o desastre da decisão do STJ. Eu não acho que necessariamente o desastre é considerar taxativo. Eu acho que o desastre é considerar que eu não posso questionar uma decisão da ANS. A ANS erra. É só assistir as reuniões da CoSaúde para você ver que o processo está engatinhando ainda. Não é um processo robusto. A ANS não é um oráculo. Né? Se fosse um oráculo, ok, mas não é um oráculo. Agora, voltando para a vinculação, que acho que essa é a minha preocupação considerando esse cenário. Apesar de não ser vinculante, ela é muito sugestiva, né? Porque o juiz, fico pensando na cabeça de um juiz de primeiro grau ou de um juiz do Tribunal de Justiça, que vai analisar aquela questão. Todos eles ali, para eles terem promoção de carreira, eles precisam ter suas decisões alinhadas com os tribunais superiores. Isso está no regimento interno da magistratura, dos tribunais e tudo mais. Eles são analisados também pela coerência das decisões deles com os paradigmas, né? com o posicionamento da jurisprudência. Se eles estiverem preocupados em crescer de carreira, eles estão sugestionados a seguir o STJ. E vamos imaginar que você ainda também tenha juízes que não seguiram ali o STJ, que desafiaram, que seguiram suas convicções, etc. e tal. Se a operadora recorrer para o STJ, me parece que assim, é quase certo
que o STJ vai seguir a sua própria decisão. Então, vai reformar eventual decisão. Então, assim, por mais que não tenha uma situação vinculante, eu acho que o paciente, assim, é preciso que ele tenha consciência de que a decisão dele pode vir a ser reformada, né? Até para ele avaliar tudo, assim. Eu não quero aqui causar nenhum pânico, mas eu acho que, assim, a verdade tem que ser dita, assim, acho que essas questões têm que, talvez, mas assim, também quero saber se eu estou com uma interpretação que faz sentido. O Paulo está muito mais atuante aí, quero ouvir um pouco dele. E aí, Paulo? Não, eu acho que até vou procurar responder, né, mas eu vou trazer uma contextualização um pouquinho maior, abrangendo isso que você falou. Tem alguns aspectos bem técnicos, eu vou tentar manter aqui a didática, né, a gente tem um público amplo aí. Assim, o STJ, apesar de ele ter dito que é taxativo o rol, veja, ele não disse assim, o rol é taxativo. O que ele disse em regra, o rol é taxativo. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, tá? Por quê? Porque ele diz assim, quando ele diz que em regra é taxativo, ele cria duas exceções, né? Ele cria uma exceção para aquele quadro clínico específico do paciente que não tem nenhum tratamento previsto no rol. Porque existem casos de pacientes que não tem nada no rol para ele. Então, nesse caso, é em tese possível obrigar a operadora de plano de saúde a cobrir um tratamento fora do rol. Não tem tratamento no rol, pode cobrir fora, tá? E tem algumas situações, tem um desdobramento, vou falar disso também. A outra é, quando o paciente tem um determinado quadro clínico, ele já utilizou todos os procedimentos que tem para ele no rol. Ele já esgotou o rol, acabou, não tem mais o que fazer. Aí, nesse caso também, o STJ diz, nesse caso, ele também pode, eventualmente, fazer uso de um medicamento, obrigar a operadora a cobrir um medicamento fora do rol. Então, são duas situações, duas exceções, tá? Algumas questões. Do ponto de vista clínico, né? Quem é que define se o rol esgotou ou não? É uma questão complexa. A decisão não traz isso, tá? Porque tem que ter alguém para dizer, olha, eu considero que o paciente já utilizou todos os medicamentos do rol e não tem mais nenhum previsto para ele. Quem é que diz também que existe ou não existe um medicamento no rol para aquele caso clínico específico do paciente? Também a decisão não diz. Em princípio, é o médico do paciente, né? Mas em ações judiciais, hoje em dia, talvez o juiz tenha que designar perícia para resolver essa situação. Agora, indo para as exceções. Por exemplo, paciente tem um quadro clínico e não tem medicamento no rol. Não tem um medicamento para ele lá, já está constatado, não tem para ele, não existe um medicamento no rol. Ele pode obrigar o operador a cobrir aquele medicamento que está prescrito pelo médico? Ele pode em algumas situações. E aí o STJ faz, ele diz quais são esses requisitos para que o plano de saúde tenha que cobrir esse medicamento. Ele diz assim, tem que ter esse medicamento que ele pretende utilizar, ele tem que ser um medicamento que existem evidências científicas. A medicina baseada em evidências, ela valida essa prescrição. Ok, eu acho que está correto, né? A gente precisa pedir aquilo que tem evidências científicas a respeito, tá? Tem que ter recomendações de órgãos técnicos, né? Então, por exemplo, é necessário que a gente demonstre que a Conitec já analisou, que órgãos técnicos internacionais já analisaram. E eu acho que até aí também, tudo bem, porque existem medicamentos que lá fora tem registro, que não tem registro, que lá fora estão incorporados, que aqui não estão incorporados. Então, eu acho que até aí tudo bem. Diálogo institucional também, eu acho que tudo bem, o juiz ouvir órgãos técnicos, tudo bem. Agora, existe um requisito, que é esse que o Thiago trouxe, que esse requisito é complicado, que é o seguinte, o que o STJ fala esse medicamento que esse paciente está querendo utilizar, por exemplo, um medicamento que não existe nenhum substituto no rol, esse medicamento específico, se acontecer da ANS já ter avaliado anteriormente esse medicamento para efeito de incorporação e ter negado, e ter indeferido esse pedido de incorporação, nesse caso, você não pode obrigar o operador a cobrir. E isso está errado. Está errado não só por esses motivos que o Thiago trouxe, esses motivos sim, né? Mas está errado por uma série de motivos, porque a decisão da ANS, ela pode ter, além dela pode ter sido errada, essa decisão, né? O indeferimento pode ter acontecido por vários outros motivos.
Não pode não ter sido por uma questão de mérito, mas pode ter sido por uma questão de procedimento, ou então porque por falta de evidências, mas foi uma decisão que aconteceu faz bastante tempo. E agora a gente já tem evidências. Então, assim, deveria ter uns critérios melhores nessa decisão do STJ, né? Porque a gente cria uma situação difícil, como o Thiago trouxe. O juiz, ele tende muitas vezes a aplicar do jeito que está na decisão, na jurisprudência, né? E não abre essas exceções que são importantes. Por exemplo, se já tem evidências, né? Se a decisão foi de 2018, mas desde 2018 até hoje foram produzidas tantas outras evidências, nada impede que o advogado traga essas evidências e o juiz analise. Olha, não tinha evidências, a ANS negou lá, mas agora já tem evidências, né? E isso parece que não tem essa abertura na decisão para isso. Mas, como eu disse, ela não é vinculante, essa decisão, tá? Seria difícil se ela fosse um recurso repetitivo, né, com repercussão em todo o país. Não é o caso ainda, tá? Mas é preocupante também. Gente, a gente está com um tempo bem curtinho. Eu sei que a gente precisaria de um programa de 2 horas para poder discutir, mas vocês não vão escapar não, que eu vou tentar fazer uma parte 2 desse programa no futuro próximo, porque o Rafael já mencionou, né, Rafael, que o Supremo Tribunal Federal deve analisar essa questão também, né? Então eu vou começar com você para passar alguma mensagem aqui para o nosso internauta que está desesperado, como diz o Thiago, falou assim, olha, não quero causar pânico, mas já está todo mundo um pouco em pânico, né, porque hoje em dia a gente pega fragmentos das notícias nas redes sociais, e aí dependendo da bolha que a gente segue, das patologias que nos interessam, a gente fica restrito no recorte, né. Então, vou pedir para todos vocês falarem uma mensagem final, começar pelo Rafael, Thiago e o Paulo, tá bom, gente? Acho que a minha mensagem aqui, Camila, depois de tudo esse tempo que a gente discutiu aqui, de forma bem rápida, para a população em geral, para todos que estão assistindo aqui a nossa live agora, fiquem atentos às informações, né? Então, nós tivemos aí uma restrição de acesso com esta publicação, com esta decisão do STJ, não sei como será no STF, a decisão e a discussão, que é algo que já começou, o ministro Barroso abriu aí uma consulta pública para o final do mês, e nós temos aí também, porque assim, né, se você não tem o acesso no seu plano de saúde, que você tem, você vai para onde? Para o Sistema Único de Saúde, você vai para o SUS, você vai buscar o judiciário no SUS, e o SUS também acabou de publicar uma consulta pública pela Secretaria de Ciências e Tecnologia, junto à Conitec, que é justamente a restrição de valores para a incorporação de novas tecnologias. Então, você não terá tecnologia pelo plano de saúde e você não terá tecnologia pelo Sistema Único de Saúde. Você vai ficar sem. Então, para a população em geral, fiquem atentos a essas informações, busquem os parlamentares que vocês conhecem, busquem as pessoas, busquem a mídia, coloquem e discutam este assunto na mídia, porque isso é um risco para toda a população brasileira. E aí, Thiago? Eu acho que isso que acho que o Rafael definiu bem, assim, essa fase de fechamento aqui, acho muito importante que ele falou. Eu acho que assim, é um processo que não acabou, é uma discussão que ainda não acabou, uma discussão que ainda está muito mal digerida, o judiciário vai ter que se pronunciar, acho que o legislativo também está envolvido nisso tudo. Eu acho que a gente tem, enquanto sociedade, que torcer e lutar para soluções justas e soluções que ataquem a causa do problema. Toda essa discussão do STJ, de taxativo, exemplificativo, ela é a forma que a gente encontrou para resolver os nossos problemas, mas ela não resolve a causa, ela é o efeito do problema. Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir muito as causas do problema e fazer com que a ANS tenha a credibilidade, e a ANS, obviamente, é a mais responsável por fazer isso, ela tem que mostrar que ela é capaz, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar melhorar as regras do jogo para que as regras nos deixem em paz, nos deixem satisfeitos, nos deixem protegidos. Eu acho que esse é o caminho mais justo para todo mundo, né? Ninguém quer desperdício, ninguém quer ter que ficar correndo uma maratona com obstáculos no momento que mais precisa de energia para poder lutar pela sua vida. Então, judicialização não é gostoso para ninguém. Então, acho que se a gente resolver as causas do problema, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais harmoniosa. Não é fácil, né? Dá trabalho, é estressante,
mas é o caminho que vai trazer aí a médio e longo prazo pelo menos para as nossas futuras gerações ali, melhores condições de futuro. Benevento. Eu acho que, em geral, apesar de ser muito alardeada e ter muita polêmica a respeito, eu acho que essa decisão ela não tende a ter imediatamente um efeito tão grande quanto estão tentando dizer. Assim. Eu acho que, para quem está no dia a dia acompanhando, e tecnicamente, ela é uma decisão que não tem essa repercussão ainda. Tá? Ela pode ter daqui para frente, isso pode virar, por exemplo, uma decisão no futuro muito parecida com essa, com efeito vinculante, mas por enquanto não. Por enquanto os juízes já vinham decidindo a respeito desse negócio de você ter que demonstrar que existe ou não existe um procedimento no rol, tal, já tinha essa questão, essas exigências já vinham, os advogados já vinham se preparando para isso, não tende a ter uma mudança tão rápida. Agora, o que ela sinaliza para a gente, essa decisão, e aí com força, né? A necessidade de a gente ter associações de pacientes, associações médicas, a sociedade civil em geral, atuando ali na ANS pela participação social, fortemente na discussão dessas tecnologias, o que entra, o que não entra no rol. Se já era importante, agora começa a se tornar mais ainda importante. A sociedade civil ela precisa se preparar para discutir e estar ali acompanhando esse rol. Perfeito, Paulo Benevento. Aqui nós da AMI-CDD acompanhamos, né, de perto todas essas questões de políticas públicas em saúde, estamos com uma cadeira também no Conselho Nacional de Saúde, então a luta continua, companheiros, né, a gente vai acompanhar essa história do rol taxativo ainda até a última instância e o efeito cascata disso também no SUS, que já está bem sobrecarregado por algumas questões, mas essa é uma prosa para depois, agradecendo muitíssimo a participação dos advogados Thiago Matos, Paulo Benevento, Rafael Boiati, que é da Casa Hunter, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, agradecendo a sua participação aqui em mais uma edição do Saúde na Roda. Até uma próxima.